desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Mas eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas apenas faço aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu faço o que é do vosso agrado. Enquanto Jesus falava assim, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Essa semana de preparação para a Semana Santa, o Evangelho de hoje nos fala sobre a fé e a consequência de ter fé. Talvez vocês já estejam habituados a entender que existem certos elementos da nossa vida religiosa que ela se dá a nós, mas ela tem uma consequência. Exemplo, se você recebe, ou na crisma, ou numa oração, a graça do batismo do Espírito Santo, ou do sacramento do Espírito Santo, isso te é dado num momento, só que isso tem uma consequência. Nós vivemos com essa consequência. Outro exemplo, aqueles que são consagrados a Nossa Senhora, sobre o método de São Luís Maria, você se prepara, você lê o tratado, tu faz os exercícios espirituais e um dado dia você se consagra a Nossa Senhora. E a partir daquele dia existe uma consequência de ser consagrado. Assim acontece com os sacramentos, assim acontece com a nossa vida cristã de modo geral. No texto de hoje, Jesus nos mostra o que é crer e qual a sua consequência. Obviamente, como está escrito em algum texto, não nesse, mas no mesmo Evangelho de João, se você crê no Filho do Homem, você será salvo. Se você não crê, você já está condenado. Então você tem já o acreditar, a consequência do não acreditar e a consequência do acreditar. Jesus está falando sobre sua missão aqui na terra, e eu parto e vós me procurareis, mas morrereis nos vossos pecados. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério, porque aqui a palavra está sendo dirigida, orientada diretamente para os fariseus, porque os fariseus não acreditaram. E é até muito difícil você estar na vida de um fariseu, ou até não, para nós também, às vezes há essa dificuldade. Há o próprio Jesus que te fala,
que te garante algo que tu pede, ou te garante uma vida assim, assim, mas parece que a gente não crê, porque isso não entra em harmonia com o que eu quero, né? O querer de Deus não é o meu querer. E às vezes isso entra num certo conflito e faz a gente desanimar na fé. Mas quando Jesus fala, morrereis no vosso pecado, é porque não acreditaram no próprio Filho de Deus. Mas é óbvio, se eu chegar aqui para vocês, que não somos fariseus, que somos cristãos católicos, se eu pedir para cada um levantar a mão e dizer, vocês todos acreditam em Jesus Cristo, nosso Senhor? Vocês vão levantar a mão. Vocês vão dizer com muita convicção que ele nasceu da Virgem Maria, que ele é filho de Deus, que ele é o Senhor, ele é o Salvador, que é de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Vocês vão dizer claramente, eu acredito, eu creio. Mas qual é a consequência disso? A consequência disso, obviamente, é uma fé manifestada e uma vida transformada. Preste muita atenção nisso, porque toda a quaresma é um tempo para isso. Tu tem uma fé manifestada e uma vida transformada. O texto continua e há aqui uma falta de compreensão, porque Jesus está falando da relação dele com o Pai, de voltar para o Pai. E os judeus, nada entendendo, ei, você vai se matar? Porque o lugar que tu pode ir, a gente não pode, o que está acontecendo? E isso não era novidade, porque Jesus já tinha falado da relação com o Pai. E Jesus continua dizendo um aspecto da consequência da fé. A fé tem consequências. Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Isso aqui é uma consequência de quem acredita. Se você acredita em Jesus Cristo, em tudo aquilo que Ele é, não só por boca, você vai começar a fazer o processo de crescimento, de buscar as coisas do alto, de começar a abandonar os afetos, abandonar as paixões, os sentimentos, abandonar até aquilo que os santos padres chamam de demônios pessoais. Quais são os demônios pessoais? Os 7 pecados capitais. Quem é do alto começa a rejeitar, por exemplo, o demônio da preguiça. Quem busca as coisas do alto começa a rejeitar o que é de baixo, o demônio da inveja. Então, há uma certa diferença de quem crê e está voltado para as coisas do alto e quem não crê que ainda está voltado às coisas de baixo. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, falava sobre a gravidade do mundanismo espiritual, que é nós pegarmos toda a realidade mundana e colocar dentro da nossa fé. Ou seja, se no mundo eu estou dominado pelos prazeres, dominado pelo egoísmo, dominado pelos meus afetos, eu quero que isso seja incluído dentro da minha realidade de fé. Isso a gente precisa perceber, mas isso é uma coisa que vai entrando na nossa vida de modo muito sorrateiro.
Daqui a pouco você é você sabe o que é hedonismo, né? Hedonismo é quem busca prazer. Você é um hedonista espiritual. Por quê? Você ainda não se decidiu sobre coisas que é deste mundo e coisas que não são deste mundo. O que é coisas deste mundo? Gente, é só pensar em aspectos culturais. Eu sei que isso não é fácil falar aqui agora, deveríamos ter mais tempo para falar sobre isso. Mas essa distinção precisa ser feita, porque o Evangelho aqui faz essa distinção. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso é que vos disse, morrereis nos vossos pecados, porque não acreditais que eu sou. Então morrereis nos vossos pecados. Esse eu sou é o motivo pelo qual Jesus vai morrer na cruz. Essa palavra eu sou é a palavra de Deus, que no Antigo Testamento não poderia ser dita, porque era a palavra do Santo, do Santo, dos Santos. E agora Jesus, ele se dá a nós como o eu sou. Não é mais profeta, não é mais alguém falando em nome de Deus. É o próprio Deus, é a própria verdade que fala para nós. O chamado privilégio católico é de que tu hoje não precisa ter nenhum tipo de ritual para chegar a estar diante do eu sou, do Santo dos Santos. Basta você se confessar antes e na hora certa da devida comunhão, você vai fazer uma procissão e o diácono, o padre, o ministro estará aqui te esperando para te dar o eu sou. Ao comungar o eu sou, você tem a vida em si. E deste momento em diante, começa a sua consequência de ser um outro Cristo. Mas se não acreditais que eu sou, morrereis no próprio pecado. A controvérsia dos fariseus vale a pena uma meditação, porque eles perguntam, e quem tu és então? Por que essa pergunta pode ser hoje refletida? Porque nós temos ainda hoje uma dificuldade de saber quem é Jesus. Ou a gente tem seleções, a gente seleciona. Nós queremos o Jesus que pode me dar alguma coisa e não queremos o Jesus que quer alguma coisa de mim. Vocês já pararam para pensar nisso aí? De que lado vocês estão? De que lado nós estamos? Porque a reciprocidade da relação amorosa entre eu e o meu Senhor, né? É o meu Senhor, e Ele me chama de meu amigo, de meu discípulo, de meu filho, daquele que Ele morre por mim. Essa relação é muito íntima. E se ela fica tão somente no aspecto de que eu venho aqui e seleciono o Jesus, que pode me dar alguma coisa, e quando Ele exige alguma coisa de mim, eu começo a me esquivar, isso é um grande problema de relacionamento. Por isso que é importante meditar, né? E tu, quem tu és? Talvez essa pergunta venha sobre nós. Quem tu és? Né? É a mesma coisa que quando a gente passa por dificuldades, por doenças, por problemas, a gente sempre se pergunta, onde é que está Jesus na minha vida? Ontem eu me fiz. Ontem eu entrei numa UTI de um hospital e o lugar que, o leito que eu ia era o último. E era um corredor grandaço.
E parece que, assim, eu já ouvi falar do termo portas abertas, né? Eu achei interessante depois que todas as portas dos quartos que eu passei estavam abertas. E eu fui devagar, né? Porque eu fui botando a luva, fui botando a máscara, fui passando o álcool gel, e aí eu fui olhando cada leito. E eu me perguntava, né? Onde é que está Jesus aqui? E eu sempre já falei isso para vocês. O ambiente de hospital é um ambiente de fé. Porque aquelas pessoas rezam mais do que a gente. Uma pessoa sem saúde, ela reza mais do que uma pessoa que tem saúde. Gente, e era cada situação, né, que você via, né? Imagina, né, quem é médico, quem é enfermeiro, ou quem já passou por UTI, sabe o tanto que é sinistro o negócio, né? E eu fui olhando cada quarto daquele, sabe? Cada leito. E o que eu tinha que visitar era o último. E a gente vai se percebendo, cadê Jesus? Quem é Jesus? Ele está aqui? Mas é óbvio que ele está aqui. É óbvio, mas a gente pode se perguntar, diante dos nossos próprios problemas, quem nunca passou por isso, gente? Eu já passei por isso. Mas a gente volta a reafirmar a nossa fé. Jesus continua o texto e vai dizendo, quem és tu então? E ele respondeu, eu vos digo desde o começo. Isso não é novidade, existe um problema, né? Você sabe que existe um problema de nós de ouvido, que a gente só escuta o que a gente quer. Eu já falei desde o começo quem eu sou e qual é a minha missão aqui. E eu tenho outras coisas a vos dizer e a julgar também. E aquele que me enviou é fidedigno. E o que ouvi da parte dele é o que eu falo. A incompatibilidade de palavra, né? É disso que eu tenho medo. Eu, Padre Wesley, tenho medo. De que Deus está me falando uma coisa, só que o meu ouvido está tampado. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Às vezes eu tenho medo de não entender que Jesus está falando comigo. Por isso que eu sempre faço a reflexão, né? Domingo atrasado, eu me colocava no lugar do filho pródigo e falava assim, ele contou essa parábola pensando em mim. No momento que ele estava lá sozinho com a pecadora e disse para ela assim, ó, nem eu te condeno. Ele estava pensando no Padre Wesley. E eu faço questão de meditar assim, para que eu me coloque entre ele e comece a entender, a partir de uma relação que eu tenho com ele, o que ele quer me dizer. Por isso, Jesus continuou, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Bem, nós já estamos nos aproximando da elevação. É muito bonito falar que a palavra cruz, mistério pascal, é uma elevação. Ele vai ser elevado. E todos aqueles que olharem serão curados dos seus próprios pecados. Curados dos pecados e salvos para a vida eterna. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. A intimidade com o Pai. Uma coisa que eu aconselho aqui daqui para frente, quem tem o famoso e o bom e o frutuoso costume de, no seu cotidiano, inserir a liturgia, vai perceber muito essa presença
muito íntima do pai com o filho. E é muito bonito que a própria liturgia parece que ela vai te empurrando para o meio dos dois. Vocês já perceberam isso? Às vezes eu tenho a impressão, né? Agora, já tive essas impressões anos passados, né? Olhando a liturgia, parece que existe uma intimidade, né? O filho está voltado para o peito do pai, né? De lá ele saiu. Existe uma intimidade. Está lá João 1, né? O verbo, quando o verbo se faz carne, mostra que o verbo era Deus. E o verbo estava junto de Deus. Está aqui a unidade da Trindade. A impressão que eu tenho é que a Semana Santa, que a liturgia, que os textos bíblicos, eles vão nos empurrando para o seio do Pai, para estar lá junto com o Filho, sabe? E quem nos empurra para dentro da Trindade é o próprio Espírito. É o próprio Espírito. Por que eu estou falando isso? Versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço aquilo que é do seu agrado. Minha gente, quando você crê, você acredita em Deus, por mais que você passe por dificuldades, por mais que você passe por problemas, e eu aqui não consigo nem imaginar que tipo de problema vocês estejam passando na vida de vocês. Pode ser um probleminha, pode ser uma tempestade no copo d'água, pode ser realmente um problema quase que insustentável para a tua vida, mas existe aqui uma palavra que te empurra para o seio da Trindade, que é exatamente essa daqui. Aquele que me enviou, não está sozinho. Ele não me deixou só. Eu não estou sozinho. Ele está comigo. Eu não estou só. O convite que a liturgia hoje nos faz é que você não faça uma Semana Santa sozinho. Você vá na companhia do próprio Cristo. Que você esteja no seio da Trindade. Que você perceba dentro de você o que é a realidade da Santíssima Trindade. Eu queria só terminar falando, nós vamos falar sobre isso na semana que vem, mas é uma coisa que me veio muito forte hoje, quando eu estava lá em casa, na capela, era, sei lá, me lembrou assim, uma reflexão que os santos padres fazem sobre a figura como é que é o nome daquele cara que ajudou Jesus lá no... Cirineu. A lembrança do Cirineu, né? Tem uma reflexão que os santos padres falam, dizem, quem foi que ajudou quem? Jesus carregou uma cruz que não era dele. O Cirineu foi ajudar a carregar Jesus. Mas para quem viu o filme, ou para quem medita a palavra, sabe que o negócio é meio contrário, né? Pronto, gente, isso é Semana Santa. Isso é Semana Santa. Tu pode até ter a sensação que tu está sozinho carregando a sua cruz, ou que você vai ajudar Jesus a carregar a cruz dele. Tu pode até pensar isso, mas aquele que me enviou, ele é fidedigno, e ele está comigo, e ele não me deixa sozinho. Você pode até pensar que é tu que está ajudando Jesus a carregar a cruz, que isso é uma experiência de consolo de quem está nas moradas altas, mas isso também é uma experiência de que você vai perceber, é Ele que está me ajudando. Semana Santa é um dom,
de modo que quando você estiver aqui, e eu acho que vocês já podem fazer isso agora, nessa Santa Missa, é estar aqui e agradecer a Deus porque vocês estão aqui. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma Semana Santa. Obrigado, Senhor, porque eu não estou em outro lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me quis aqui. Isso é a consequência da fé. É você crer, é você depender de Cristo e é você confiar em Cristo. Peçamos então a nosso bom Deus e ao nosso anjo da guarda que nos guie durante essas festas que se aproximam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal, e tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal, e tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal, e tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis em vossa misericórdia os nossos pecados e orientei os vossos corações vacilantes. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência,
para que, por ela, nós pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com hino de louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Paulo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados